E eu estou muito feliz porque o Senhor colocou essa palavra dentro do meu coração. Não sei se você já reparou isso, mas você sabe que a palavra de Deus, quando alguém precisa, quando o Senhor precisa falar alguma coisa à igreja ou para alguém, pouco importa quem é que está falando. Vocês já pararam para pensar nisso? Não interessa se sou eu, se é a pastora Neuza, se é o pastor Flávio, se é o fulano, se é o Beltrano, se é... Não interessa, o interessa é a mensagem. E eu fiquei muito feliz porque eu lá na roleta celestial, eu fui sorteado para trazer essa mensagem para você, porque essa mensagem falou muito comigo. Eu falei, Senhor, quantas coisas o Senhor tem para fazer na nossa vida em 2024 e tantos aprendizados que uma palavra como essa pode ter. E o tema da nossa palavra de hoje é beco sem saída. Repita comigo, beco sem saída. Você já viveu um momento na sua vida que você parecia que você já não tinha mais para onde ir? Qualquer movimento que você fizesse ia dar ruim. Tudo. Já acabou as desculpas, já acabou as estratégias, já acabou os pensamentos, já acabou tudo. E você está naquele momento de um beco sem saída que você não... Você fala, cara, para onde que eu vou? O que está acontecendo aqui? É como se você pudesse só falar assim, cara, eu vou só me preparar para o impacto, porque ele vai vir. É aquela coisa do avião, né, que a gente vê em filme, o cara fala embrace for impact, o cara bota a mãozinha aqui para proteger, você sabe que vai bater, você sabe que vai colidir, só que chega uma hora na nossa existência e a palavra de Deus vai nos mostrar nessa noite que existem lugares que são becos sem saída, que o Espírito Santo vai remover você a partir de hoje, e eu tenho convicção disso. Então por isso, eu queria que você abrisse a sua Bíblia num texto de 2 Coríntios, então a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, no versículo 8 até o 10. Nós vamos ler esse texto que é maravilhoso. Se você já achou, fala amém. Se você não achou, fala calma aí, pastor. Tem uns calma aí, pastor. Se você não tem a sua Bíblia física, provavelmente você deve ter a sua Bíblia digital. Abre ela aí. Lucas, mas eu também não tenho uma Bíblia digital. Então baixa o aplicativo do Projeto Vida, porque lá nós temos uma Bíblia para você. Muita gente não sabia, hein? Então vamos ler o texto então, juntos aqui. E eu vou ler aqui na minha Bíblia junto com vocês. Então, 2 Coríntios, no capítulo 1, versículo 8, diz o seguinte: porque nós não queremos, irmãos, que ignoreis a dificuldade que nos sobreveio lá na Ásia, pois que fomos pressionados excessivamente, diga comigo, excessivamente, acima das nossas forças, de tal modo que nos desesperamos até da vida, mas tínhamos a sentença de morte em nós mesmos, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte e livra, e em quem nós confiamos que ainda nos livrará. Cara, que texto... Já podia fechar a Bíblia, nós tudo embora para casa, porque o texto já fala por si só. Mas eu quero ler numa outra versão, para a gente poder ampliar esse entendimento, que é a versão A Mensagem. Olha o que diz nesse texto. Amigos, não queremos que vocês continuem sem saber como foi difícil passar pelo que nos aconteceu na província da Ásia. Foi tão difícil que nós chegamos a pensar que era o fim. Sentíamos como se nos tivessem mandado para o corredor da morte, que para nós tudo estava acabado. Cara, essa parte linda. Mas olha que coisa linda. Mas quando tudo passou, fala para o seu irmão assim, mas quando tudo passou. Cara, mas quando tudo passou, foi a melhor coisa que poderia nos ter acontecido. Em vez de confiar em nossa própria força ou em nossa capacidade de nos salvar, fomos forçados a confiar totalmente no nosso Deus. Uma ideia nada má, considerando que Ele é o Deus que ressuscita os mortos. E Ele o fez, resgatando-nos da destruição certa. E Ele fará tudo de novo. E Ele nos resgatará quantas vezes forem necessárias. Se você está aplaudindo a palavra de Deus, pode ser alto aí no seu lugar. Essa é a palavra do Senhor.
E quando a gente está dentro desses becos sem saída, eu não estou falando de umas situações mega espirituais, eu não estou falando com você daquelas situações que só o pastor, que só o apóstolo pode passar. Eu estou falando das situações da nossa vida mesmo. Eu estou falando, às vezes, você está passando por uma situação, um problema no seu casamento, que você não sabe como resolver. Você está aí, o negócio está... Vocês chegaram num dilema, vocês dois, e o troço está ali, está empacado, não vai. Se você mexe um pouquinho aqui, sua mulher briga. Se você mexe um pouquinho para lá, seu marido vai e briga com você também. Às vezes você está vivendo num rolo, cara. Vocês já se meteram num rolo que você fala, meu Deus, como é que eu vim parar aqui? Já? Ou só eu? E o pior de tudo é quando alguém coloca você num rolo, cara. Coloca você, bota seu nome no meio, e você não tinha nada a ver com a história, e o trem está acontecendo, e você está ali meio amarrado, você fala, Senhor do céu, o que está acontecendo aqui comigo? Não fui eu nem que entrei aqui, eu estou de gaiato nesse navio. E a gente também tem pessoas que às vezes você está, Lucas, mas tem outras situações como essa? Claro que tem. Às vezes tem alguém na sua família que você já perdeu a esperança de que essa pessoa vai ser curada. Tem alguém doente lá. Às vezes você falou, você já desistiu, você falou, Senhor, cara, está contigo aí, leva essa pessoa alguma hora, essa pessoa precisa descansar. Às vezes você já baixou a guarda, você já falou, cara, eu já não tenho mais saída. E às vezes a gente tem algumas situações de beco sem saída, de extrema perseguição por quem nós nos tornamos em Cristo. Porque chega uma hora que nós, pela fé que nós temos no Senhor, nós começamos a dar passos em direção ao caráter dele. Então nós abandonamos dentro de nós certas práticas que nos levavam ao erro. Então você para perceber que quando a gente começa a caminhar, quando a gente começa a evoluir na presença de Deus, quando a gente começa a se parecer mais com Jesus, mais pessoas começam a nos perseguir. E às vezes você está sendo perseguido no seu trabalho, às vezes está perseguido na sua faculdade, às vezes na sua casa, da sua família, porque você virou crente, cara. Você falou, meu Deus, se eu soubesse que virar crente, eu ia ter esse tudo de perseguição, eu nem tinha levantado a mão lá na frente, ia poupado meu tímpano daquela barulhada danada. Eu tinha. Só que chega uma hora que a gente vai entender que eu chamo essas situações, esses episódios, eu chamo ele na minha vida particular. E eu falei, Senhor, por isso que eu fiquei feliz de ter sido sorteado nessa roleta celestial para essa palavra, porque eu falei, Jesus, eu chamo isso de beco sem saída, e a sua palavra está me dando uma direção de como eu saio deles. E esse texto estava aqui na minha frente, ele nunca tinha sido iluminado tanto desse jeito. E é nesses momentos que a gente está preso, a gente está amarrado, que a gente está sem saber o que fazer, nós somos obrigados, mesmo que a gente não goste de admitir, nós somos obrigados a reconhecer que pelas nossas forças a gente não consegue resolver todos os problemas da vida. E essa é uma das coisas que mais nos machuca por dentro. Porque nós fomos ensinados, instruídos, a nossa igreja é uma igreja que a gente avança, a gente fala de vamos avançar, de nós vamos crescer, nós vamos prosperar, nós vamos isso, nós vamos aquilo, nós vamos para frente, nós estamos jogando sempre para frente, e quando umas situações acontecem isso, a gente começa a achar que o problema é com a gente. A gente começa a achar que nós somos o problema, nós somos os causadores. A gente fala, Senhor, mas, cara, e aí, o que eu faço? Só que a gente precisa começar a entender o tamanho da grandeza de Deus. Porque é Ele quem vai nos salvar desses becos sem saída. E uma das coisas que eu mais amo a respeito de Jesus é que Ele não economizou nas boas notícias que Ele deixou para mim e para você, registradas na palavra. E essa noite eu tenho uma boa notícia para te dar. Essa palavra ela vai nos ensinar, ela vai colocar esperança no seu coração, ela vai queimar o seu coração, para você entender que se você estiver do lado de Jesus, não existe nenhum problema que vai ficar sem resolução. Não existe nenhum mar que não seja capaz de ser aberto. Não existe nenhum morto que não seja capaz de ser ressuscitado. Não existe nenhum doente que não seja capaz de ser curado pelo poder que há no nome de Jesus. E eu fico, meu Deus, que coisa linda. O Senhor, Ele é poderoso, cara, para quebrar todos os muros aí desse beco sem saída que você está metido. E Ele te colocar num lugar de triunfo tão grande, numa posição de vitória tão grande,
que as pessoas elas vão pedir para você contar como foi, o que você fez. E a única coisa que vai conseguir sair da sua boca é você vai falar: Deus é maravilhoso na minha vida, Deus é magnífico na minha vida, foi Ele que fez, porque eu sozinho não tinha como fazer, mas Ele entrou na cena, Jesus entrou na cena. O que eu tenho para te dizer nessa noite é que Jesus está entrando na cena da sua família, Jesus está entrando na cena da sua casa, Jesus está entrando na cena do seu trabalho, dos seus negócios, dos seus relacionamentos. E quando Jesus está na cena, todas as coisas, tudo que é caos precisa ser organizado, porque Ele é a voz de controle. A gente vai sair desses becos sem saída, e a primeira chave que a gente vai ter para poder perceber essas situações da nossa vida é a seguinte: tenha discernimento sobre o que está acontecendo ao seu redor. O apóstolo Paulo, no pedaço que ele escreve essa carta para 2 Coríntios, cara, ele está falando aqui, ó, deixa eu só reler para vocês. Porque nós não queremos, irmãos, que ignoreis a dificuldade que nos sobreveio na Ásia. Cara, esse episódio aqui, essa dificuldade que veio na Ásia, cara, vocês não estão entendendo o tamanho do pepino que era. Era um problemaço. Paulo estava narrando para os coríntios aqui um negócio surreal que estava acontecendo, que tinha acontecido com ele, e ele não queria que aquela igreja de Corinto se esquecesse disso. Abre comigo a sua Bíblia, na verdade não precisa nem abrir não, anota aí para você ler na sua casa depois aí. Essa dificuldade que sobreveio na Ásia está relatada no livro de Atos, no capítulo 19, entre os versículos 23 e 41. Vou dar um panorama para vocês do que está rolando aqui. O apóstolo Paulo, ele, nas viagens missionárias dele, ele vai para uma cidade chamada Éfeso. Qual cidade mesmo? Éfeso era uma mega, absurda, gigantesca cidade, era uma metrópole daquela época. Alguns estudiosos dizem que Éfeso naquela época tinha mais de 300 e poucos mil habitantes. Você imagina isso há chuchulhas de anos atrás. Era uma cidade de uma zona portuária, era uma cidade de entreporto, uma cidade turística, era uma cidade... Éfeso era meio que uma capitalzinha do mundo, era meio que uma Nova York daquela época, tudo rolava em Éfeso. E as pessoas iam para Éfeso. Éfeso tinha um profundo estigma, ou um profundo nome fora, que era a cidade que adorava a deusa Diana. Lucas está contando essa história para quê? A gente precisa entender. Paulo, ele chega na cidade de Éfeso, ele começa a pregar, ele começa a falar sobre o Senhor, ele começa a falar sobre Jesus, sobre as maravilhas que Jesus pode fazer, bem aquela coisa que está acontecendo lá no seu trabalho, quando você chega, você conta que Jesus fez isso, que Jesus fez aquilo, bem aquela coisa que você chega lá na sua casa, naquele almoção de domingo, e você e sua família parece uma família de comercial de margarina, e o restante está tipo assim: nossa, o que aquele povo fez? Você está falando de Jesus, com as suas atitudes, com as suas ações. E Paulo, ele estava pregando, até que um belíssimo dia, as pessoas começaram a se converter, elas começaram a se arrepender, e aquele povo que era um povo completamente idólatra, eles começam a abandonar os seus atos, eles começam a abandonar os seus ídolos, eles começam a deixar de lado tudo isso. Só que numa cidade idólatra, o que se vende muito? Ídolos. Paulo começou a cutucar a ferida econômica da cidade, porque muitas pessoas lucravam com a idolatria que acontecia. Tinha muitas pessoas que faziam imagens, faziam esculturas, vendiam um terço, vendiam um amuleto, vendiam não sei o que para a deusa Diana, e aquilo ali foi começando a incomodar tanto, até que um cara que era meio que um líder de um sindicato dos artesãos daquela época, chamado Demétrio fica pistola da vida com Paulo, e Demétrio, ele arruma um complô para poder querer matar Paulo. Por quê? Porque Demétrio gostava muito da Diana? Não. Demétrio gostava muito do bolsinho dele cheio de dinheiro, e Paulo... Você sabe que não é Paulo. E a palavra de Deus estava libertando aquele povo da idolatria. E quem usava aquele povo como massa de manobra, o Espírito Santo estava começando a quebrar aquilo. O Espírito Santo estava começando a restaurar a prosperidade das famílias. O Espírito Santo, aquele dinheiro que o cara pagava por penitência, aquele dinheiro que ele pagava para fazer um despacho, aquele dinheiro que ele pagava para fazer não sei o quê, aquele dinheiro estava começando a entrar de novo nas famílias, mas estava saindo do bolso das pessoas que exploravam essas religiões. E aí...
o fuzuê acontece, aí é Paulo para um lado, é gente para o outro, é Demétrio apontando o dedo na cara, ao ponto da cidade inteira de Éfeso. Pensa, nós estamos falando aqui de uma Nova York do dia de hoje. A Bíblia fala que a cidade inteira parou para poder participar desse tumulto. Lucas, mas por que você está falando isso? Porque a primeira coisa que a gente tem que entender é a gente ter discernimento do que está acontecendo ao nosso redor. A gente precisa começar a identificar a natureza dos problemas que nos cercam. Então, por isso, fala com a pessoa que está do seu lado aí, ó, identifique a natureza do problema. Sabe por quê? Porque tem problemas que são naturais, sim ou não? Você esqueceu de pagar a conta de luz ontem e ela venceu. Você vai orar para Deus tirar os juros da conta de luz? Esse problema é dele ou seu? Seu, você que arrumou, esse problema é natural. Mas tem problemas que são de ordem sobrenaturais. Tem problemas que depende. Você vai falar, Senhor, será que tem problemas tem coisa que eu posso fazer para resolver esse problema? Ou esse problema depende única e exclusivamente do Senhor? Será que fui eu que me meti nisso e agora o Senhor vai olhar para mim e falar, bonitão, você que vai ter que sair dessa história? Ou foi alguma circunstância que me sobreveio, ou alguma dificuldade que nos sobreveio, como sobreveio para Paulo. No caso de Paulo, o problema que Paulo estava sofrendo era fruto de uma decisão que ele teve, que era fazer a vontade de Deus. Então, se você for escolher ter um problema, escolha problemas que são frutos da sua decisão de servir ao Senhor integralmente e negociavelmente. Se for para alguém falar mal de você, que fale porque você está vindo na igreja todo domingo à noite. Se for para alguém resmungar de você, é porque você está dando dízimo demais para o pastor. Você está ganhando muito. E aí você ganhava R$1.000, agora você dá 100. Agora você ganha 1 milhão, você está continuando dando 10%. Que isso? Se for para alguém resmungar sobre a sua vida, que seja que a sua casa, não, esse povo deve ter algum defeito, que eles não vivem feliz demais. Que seja pelas decisões que você teve de servir a Jesus. Tenha discernimento do ambiente, identifique a natureza do problema. Olha só o que rolou. Eu vou mostrar para vocês nesse texto. Atos 19, entre o versículo 17 até o 20, diz o seguinte: E isto foi conhecido por todos os judeus e gregos que também habitavam em Éfeso, e temor caiu sobre eles, e o nome do Senhor era magnificado. E muitos dos que criam vieram confessando e expondo os seus atos. Também muitos do que usavam artes curiosas, leia-se aqui artes mágicas, eles também juntaram seus livros e trouxeram e os queimaram diante de todos os homens. E feita a conta do seu preço, chegaram a 50.000 peças de prata, ou 50.000 denários. E assim, poderosamente, a palavra de Deus crescia e prevalecia. Cara, vocês não estão entendendo. Você sabe o que é 50.000 denários de prata? São 50.000 dias de trabalho de alguém. Nós estamos falando hoje num valor aproximado de 2,5 milhões de reais. Paulo estava pregando e as pessoas pegaram seus artigos, aqueles amuletos que ela tinha, aquela correntinha de ouro que ela tinha, aquela santa da época do barroco, lá do Aleijadinho que fez, que você deve ter lá na sua casa escondida. Não, mas eu estou com medo de jogar isso aqui fora. Fala, Senhor. Aquele escapulário que você ganhou, aqueles amuletinhos que você tem, que ainda te amarram em outras épocas, te amarram a outros deuses. Aquelas pessoas começaram a jogar aquilo tudo fora. Lucas, era só por causa do dinheiro? Claro que não, aquelas pessoas estavam decidindo que Jesus era mais importante que seus deuses, que os problemas que elas tinham não seriam mais resolvidos na força do braço, mas seriam resolvidos pela força da fé. Mais de 2,5 milhões de reais foram mexidos nos bolsos daqueles artesãos. E aí, meu amigo, mexe em 2,5 milhões de um grupo de empresários, para você ver o que eles vão arrumar com vocês. Eu conheço uma meia dúzia de empresários. Fala aí, galera. Mexe em 2 milhões no bolso de nós, para vocês verem. Os caras ficaram pistolas, ficaram furiosos. Só que a natureza do problema de Paulo, ele identificou, ele falou, cara, esse problema aí, olha o que ele falou lá para os Coríntios,
pois fomos pressionados excessivamente, porque ele entendeu que aquele problema não era um problema que ele tinha causado, ele entendeu que aquele problema era um problema sobrenatural, e problemas sobrenaturais se resolvem de forma sobrenatural. Não adianta que eu e você queremos atuar aqui no campo natural. A Bíblia diz que a nossa luta, ou a nossa guerra, ou a nossa batalha não é contra a carne ou contra sangue, mas contra os principados, potestades que habitam nas regiões celestes. Paulo entendeu que ele não estava brigando com Demétrio. Paulo entendeu que ele estava batendo de frente, ele estava batendo doído na cara da Diana, ele estava batendo de frente com o diabo, e as coisas não seriam resolvidas na força do braço dele. Quem ia resolver ele era o irmão mais velho, era o próprio Jesus. Percebe de uma coisa que não, você precisa pedir ao Senhor que te dê a clareza e a sabedoria para que você consiga entender a raiz dos seus problemas. Porque senão tem luta que você vai entrar que não é para você entrar. Às vezes você está brigando, você está cansado de brigar, você está cansado de discutir, você está batendo boca com a sua nora, você está batendo boca com a sua sogra, você está batendo boca com o seu chefe, você está batendo boca com o seu primo, você está batendo boca com fulano, mas o Senhor não te chamou para bater boca com ninguém, cara. Só que você e eu, às vezes, pecamos porque nós não pedimos ao Senhor clareza e sabedoria para entender qual é a verdadeira natureza dos nossos problemas. Se a gente entende isso, vai começar a nos poupar tempo, poupar esforço. Porque quando a gente começa a bater boca, aquele problema não está indo, a gente não fica fraco. Ai, Senhor, não estou aguentando mais. E Deus está falando assim, beleza, cara, eu estou só esperando você parar de falar, porque eu vou entrar, eu estou só esperando. Você já está falando demais. Deixa eu trabalhar aí, cara, mas você não está deixando. Então eu vou ficar aqui de boa, vou resolver outra coisa. Ou você acha que Deus não tem coisa para resolver? Acima das nossas forças. Fala comigo, acima das nossas forças. A gente está vivendo uma onda ultimamente que a gente só pode postar a vitória nas redes sociais. Sim ou não? Você só pode postar a sua bolsa de marca nas redes sociais. Você só pode postar aquele carro novo que você comprou. Você só pode postar o seu filho que entrou na faculdade. Você não pode postar nenhuma derrota. Você não pode postar... Porque quem posta derrota é emo, né? O cara posta aquela foto chorosa assim, com a lagriminha. Você fica, mal esquisito, postando a foto tenebrosa dessa. Só que essa onda de ser um super-herói na internet está começando a afetar a gente na nossa vida real. Isso é uma coisa que a gente precisa ter muito cuidado. Porque Paulo... Cara, nós não estamos falando aqui do seu Paulo do boteco da esquina, não. Nós estamos falando do apóstolo Paulo, o faixa preta de Deus. O cara que, quando ele se converteu, ele já sabia muito sobre Deus. Pensa num faixa pretíssimo, 10º dan. Paulo era fariseu. Paulo, cara, ele estava falando o seguinte: eu entendi que existem algumas situações que elas são acima das minhas forças. E isso a gente peca muito, porque a gente acha que a gente é o super-herói que a gente conta para as pessoas que a gente é nas redes sociais. Só falta a gente pintar um S aqui no peito, botar uma cueca por cima da calça, sair por aí querendo resolver problema igual o Superman. Porque a gente chega num momento que a gente começa a falar, Senhor, não, mas eu sou do coach, eu sou do... Cara, maravilha, vai lá, faz isso, seja abençoado através disso. Mas não ache que você é um super-homem, que você é uma super-mulher, que você é um super-jovem, porque existem coisas que são acima das suas forças. E elas são acima das suas forças por um motivo simples e claro. É porque quem precisa resolver isso é Deus, e na resolução desse problema o nome do Senhor vai ser glorificado. Porque senão é o seu nome que vai ser glorificado, é a sua inteligência que vai ser aplaudida, é a sua eloquência, é o seu desenrolo. Cara, esse maluco é muito desenrolado mesmo, ele resolveu esse problema. Não é o seu desenrolo, não é o quanto você é inteligente, é o quanto o Senhor quer se mostrar para as pessoas que estão ao seu redor através da sua vida. Percebe? A gente precisa conhecer as nossas limitações, porque esse é um passo muito importante da caminhada cristã. E às vezes a gente nessa síndrome de Superman, a gente acha que não é importante não. Sabe por que é importante?
Sabe o que a palavra de Deus diz? Fala até na mesma carta aqui no 2 Coríntios. Fala que o poder de Deus, ele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Então, se você acha que você é forte demais, não existe espaço para o Senhor aperfeiçoar o poder dele sobre a sua vida. O que significa dizer que a sua vida vai permanecer estagnada. Porque ele não tem como agir, porque você já se acha muito forte. Se você não fala, Senhor, eu sou fraco nessa área, Senhor, eu sou fraco nesse lugar aqui, Deus, eu não estou conseguindo resistir a esse pecado, eu estou vacilando direto, Espírito Santo, eu não estou conseguindo. É aí que as coisas acontecem, porque Deus sabe que você vai vacilar, Deus sabe que as coisas vão acontecer, Deus sabe que de vez em quando você vai dar uma deslizada. Mas ele precisa mostrar que o poder de perdão dele transcende todo o seu pecado. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar. Escolha bem com quem você anda. Olha para a pessoa que está do seu lado e vê se essa pessoa é uma pessoa maneira para você andar com ela. Se não for, não fala nada não. Só some e amanhã bloqueia ela do WhatsApp. Mentira. Faz isso não. Uma coisa que me chamou muita atenção nesse texto é que a gente nunca sabe a hora que um problema vai bater na nossa porta. Sim ou não? O problema não te manda um WhatsApp e fala, ó, semana que vem, 2h30 da tarde, alguns até mandam, mas a maioria deles não. Fala, ó, semana que vem, 2h30 da tarde, estou chegando aí, prepara, porque o bicho vai pegar. As coisas não acontecem. Então a gente não pode escolher a hora que os problemas vão acontecer na nossa vida. Mas a gente pode escolher quais são as pessoas que vão estar ao nosso redor na hora que esse problema chegar. A gente pode, sim ou não? Cara, Lucas, mas então significa, eu vou usar uma, abre aspas, palavra que eu ouvi agora hoje cedo. Então eu vou ser seletivo com as minhas amizades? Sim. Falamos isso hoje cedo aí, ó, igreja. O próprio Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas nós devemos ter bom ânimo, porque Ele já venceu o mundo. As situações, elas vão chegar sempre. O grande diferencial de Paulo, naquela situação que ele escreve em Coríntios, mas acontece lá em Atos 19, é que Paulo não estava sozinho. Sabe uma coisa que eu vejo que é muito importante? É que o nós sempre... Todas as vezes, o nós vai ser mais leve do que o eu. Sempre. Sempre o nós vai ser mais leve do que o eu. Paulo, se você percebe ali no texto, quando Paulo começa o versículo 8, ele diz, porque nós não queremos, tudo que Paulo está falando é no nós, é na primeira pessoa do plural, está nós, porque nós fizemos, nós queremos, nós tínhamos, nós criamos, e nós. Paulo não estava sozinho quando ele arruma aquela treta com Demétrio, porque se Paulo tivesse... Cara, tem um pedaço do texto, você vai ler esse texto em casa, mas lê ele com a mente cinematográfica. Eu vou te dar o panorama, o pano de fundo é o filme do Gladiador. Essa é a cena, essa é a cena. Paulo vai para chega uma hora que o pessoal lá de Éfeso prende 2 parceiros de Paulo, e eles levam esse cara para um lugar que era um teatro, que... A história arqueológica depois conta que cabiam mais ou menos 25 mil pessoas. E essas 25 mil pessoas estavam contra 2 malucos parceiros de Paulo. Você imagina se Paulo está sozinho lá, meu amigo? 25 mil contra um irmão. Como já diriam na época da escola, vira judaria. Vocês são muito crentes para ouvir esse termo. Cara, o nós é mais leve do que eu sempre. Sabe uma coisa que... Eu sou grato ao Senhor de todo o meu coração por essa igreja. É que nessa igreja só existe eu se você quiser. Só se você quiser. Se você quiser viver sozinho, você vai viver. Mas nessa igreja existem inúmeras pessoas dispostas a fazer do seu eu um nós. Sim ou não? Sim. Quantos líderes de célula nós temos aqui? Levanta a mão rapidaço. Rapidaço, vai, mais alto, mais alto. Você que está vivendo sozinho, não, mas levanta, continua levantando. Você que está vivendo sozinho na igreja e acha que não tem ninguém, ninguém me olha, ninguém me quer, ninguém me... Essas pessoas, eu garanto, tá vendo essa pessoa? Marca a carinha delas, final do culto procura uma delas, fala, ó, eu quero que o meu eu vire um nós. Resolvido.
resolvemos seu problema. A igreja, ela é feita para isso. O corpo de Cristo é feito para sustentar as coisas. Eu posso tentar pegar um peso só com a minha mão, mas tem pesos que eu preciso pegar forçando a perna, eu preciso pegar forçando a coluna, porque eu preciso pegar forçando os ombros. Nós somos um corpo, tem coisas que não dá para você carregar sozinho, mas que se você dividir esse peso com alguém, fica leve, você nem percebe que está carregando. Existem missões que o Espírito Santo coloca sobre a sua vida, que você acha, não, mas eu que tenho que fazer, você não tem que fazer nada sozinho. A nossa igreja é uma igreja de nós, é uma igreja onde as pessoas fazem as coisas juntas, a gente evangeliza junto, a gente jejua junto, a gente paga um preço de oração junto, a gente manda mensagem no WhatsApp te enchendo o saco junto, a gente faz as coisas tudo junto. Paulo precisava de alguém para dizer não para ele naquela hora. Por isso que é importante a gente escolher bem com quem a gente anda. Lucas, como assim alguém para me dizer não? Atos 19, 30 e 31. E querendo apresentar-se ao povo, os discípulos não o permitiam, estou falando de Paulo. E alguns dos principais da Ásia, que eram seus amigos, enviaram a rogar-lhe que não se arriscasse. Sabe o que estava rolando? Aqueles dois amigos de Paulo, que o nome deles era muito bacana, que era Gaio e Aristarco. Se tiver alguma mulher grávida aí de um menino, fica aí a minha sugestão. E a minha sincera desculpa também, porque seu filho vai sofrer bullying se você fizer um negócio desse com ele. Eles dois foram presos e Paulo não tinha sido preso. Paulo estava meio de fora dessa cena. Só que Paulo, cara, ele falou, meu irmão, eu tenho que ir lá. Paulo, vocês sabem como é que era. Paulo era muito doido. Há pouco tempo atrás, Paulo estava matando cristão. Então, vocês imaginam um cara que é à disposição de matar cristão? O que esse cara não faz pelo nome de Jesus? Paulo era muito doido. Paulo, ele estava, e eu tenho que resolver. Os amigos de Paulo falaram, Paulo, Pauleta, Paulinho, Paulão, não viaja. Você botar o pé lá, o Demétrio está doido para matar você, o Demétrio está falando mal de você. Se você bota o pé naquele lugar, aquelas 25 mil pessoas vão te engolir, Paulo. Lucas, mas como assim? Então Paulo tinha alguém para dizer não para ele. Às vezes, sabe o que está faltando para a gente? É amigo, para dizer não. Fala, cara, não, pelo amor de Deus, não faz isso. Seus amigos estão tudo, não, pode ir, não, isso é maneiro, não, isso é resenha, maneiraço, tal, vamos fazer, vamos acontecer, peca sim, o quê? Desviar esse dinheirinho aqui lá no trampo, vamos embora, o quê? Tomar esse gelinho aqui, tá tudo certo, o quê? Essa conversinha boba no WhatsApp que você está tendo com a mulher lá do trabalho, tranquilo, nada a ver não, ache alguém para te parar, ache alguém para te frear, ache alguém para te dizer não, porque essas pessoas, elas de verdade te amam, e elas te amam em Cristo Jesus, que é diferente, é um amor completamente diferente. Essas pessoas são leais. Tinha uma cidade inteira paralisada, esses caras falaram, Paulo, não vai lá, porque a obra que o Senhor tem na sua vida não pode parar aqui. São pessoas que estão zelando pelo seu chamado. Começa a fazer essa análise, se ao seu lado, eu tive uma experiência disso muito recente, de uma pessoa que estava me contando uma coisa e ela falou, cara, eu estou te falando isso porque eu amo o seu chamado e eu quero zelar pelo que Deus tem feito na sua vida. Você tem alguém que faz isso por você? Cara, tenha pessoas assim, pessoas que te falem não, pessoas que falem, Lucas, olha, mas você precisa pisar no freio. Alguém que creia como você. Olha só o que está falando no texto aqui, olha. Nós desesperamos até a vida, mas nós tínhamos uma sentença de morte. Morte em nós mesmos, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Aqueles caras confiavam em Deus da mesma forma que Paulo confiava em Deus. Chega um momento na sua vida que você está num beco sem saída, que você não sabe para onde ir, e a última coisa que eu e você queremos é um monte de opinião aleatória. Sim ou não? Já teve um momento difícil na sua vida, que só vem gente falando abobrinha, e você fala, meu Deus do céu, era melhor não ouvir nada. E tinha aquele ditado, é melhor ouvir isso que ser surdo, mas nesses momentos é melhor ser surdo. Você fala, tem gente que está falando tanta besteira no seu ouvido, tem gente que está falando tanta asneira, porque elas não creem como você. Tem gente que está falando, olha, não, esse problema é tranquilo, é só você passar isso no cartão de crédito, depois você deixa sem pagar e caduca a dívida.
Tem gente que está incentivando você a confiar no seu dinheiro. Tem gente que está incentivando a você a confiar naquele político de estimação que você tem e fala assim, não, depois ele resolve esse trem lá no fórum para você. Não, depois aquele polícia, seu amigo, te alivia nesse momento. Não, porque depois aquela menina lá da empresa, ela fala que você estava aqui até mais tarde para sua mulher. Percebe? Tem pessoas que elas estão nos contaminando de uma maneira tão absurda, pelo simples fato de que elas não creem como nós cremos, na palavra, na verdade. Nós cremos que o Espírito Santo ele é capaz de nos livrar, de falar no nosso ouvido, cara, você não está indo pelo caminho certo, e você crê nisso, então se rodeie de pessoas que também creem assim. Fala a pessoa que está do seu lado assim, confie em quem te chamou. Mas agora, como se você tivesse tomado café da manhã hoje, vai. Confie em quem te chamou. Cara, se tem uma coisa que eu quero que você entenda sobre essa palavra de hoje, é que se Deus chamou você para fazer alguma coisa por Ele, Ele vai te bancar até o final. E eu não estou falando só de finanças, Ele vai bancar suas finanças, Ele vai bancar você, Ele vai abrir as portas, você não vai precisar fazer muito esforço. Quando você está fazendo muito esforço, repensa as suas atitudes, que pode ser que Deus não esteja nessa situação. Confia. Olha só a coisa interessante. Versículo 9 do texto de Coríntios, ele vai dizer o seguinte, eu vou ler para vocês aqui de novo. Mas tínhamos a sentença, fala comigo, sentença. Sentença de morte. O grego dessa palavra sentença é uma palavra que se chama apocrima ou apócrima, que significa um veredito judicial sobre alguém. Paulo, ele já estava, tipo assim, como se ele já tivesse recebido um veredito judicial de que ele ia morrer, de que ele estava morto, de que ele estava acabado, de que não ia ter depois de Éfeso. A história de Paulo acabaria em Éfeso. Paulo já tinha entregado as pontas. É como se ele falasse assim, cara, o juiz já expediu a minha sentença, e a minha sentença, por causa desse tumulto todo que está acontecendo, é morrer. Só, cara, que isso aqui para mim é... Ai, meu Deus. O último, a palavra quem manda para você é o Senhor. O veredito final da sua vida, quem te dá é o Senhor. Porque Paulo, ele fala assim, olha, mas eu tenho uma sentença de morte sobre a minha vida, mas eu confio num Deus que é capaz de ressuscitar os mortos. Se alguém me matar, Deus é poderoso para me ressuscitar e me botar de volta à ativa. Se alguém fizer algum mal a você, o Espírito Santo é aquele que te protege, que te coloca de novo, que te traz desse afogamento. Sabe de uma coisa? Não é você que sai de um beco sem saída. Nossa, Lucas, sério? É Jesus que te tira de lá. Não é você bonitão, bonitona, porque você toma o seu whey protein todo dia, seu copo de shot, glutamina, guaraná, limão e gratidão, que você vai sair dessas situações ruins só com seu positivismo. Não, eu sou positivo, Cara, não é você que sai de um beco sem saída. Quem te tira de lá é Jesus Cristo de Nazaré. Não é outra pessoa, não é o seu cartão de crédito, não é seu chefe, não é sua mulher, não é seu filho, não é seu marido. Não é Jesus. Só existe uma saída para esse beco sem saída, e essa saída é Jesus. Olha só que loucura que eles fizeram. Enquanto a gente achar que a gente ainda tem algum tipo de poder ou força própria, nós vamos ficar presos no beco sem saída. E aí, cara, eu estou te dando essa dica de amigo. Se você ainda está preso num beco sem saída, é porque você está fazendo esforço demais. E você está tentando sair por conta própria. Lucas, mas então, como é que eu vou fazer para sair desse trem? A Bíblia nos conta que Paulo e seus discípulos estavam com medo de morrer. Mas eles tinham muita certeza que se eles morressem, a obra não ia acabar. Porque ou Deus ia trocar a pessoa para continuar pregando em Éfeso, ou o próprio Deus ia ressuscitar eles na frente de todo mundo. E aí, meu amigo, você imagina a história? Mata você aqui e de repente você vai lá e ressuscita.
quer prova maior do que dessa de que Deus existe, de que Deus está no negócio? Tem pessoas tentando afogar você, tem pessoas tentando matar os seus sonhos, tem pessoas tentando matar os seus projetos, tem pessoas, até você mesmo às vezes está se sabotando, você mesmo está tentando matar o que Deus está fazendo na sua vida. Mas eu quero te dizer uma coisa: o próprio Deus, se esse sonho morrer, se essa situação ela der mal, se essas coisas não funcionarem, o Senhor vai fazer você ressuscitar dentro dessas situações, e elas vão ser um milagre muito maior do que se tivesse acontecido pelas vias normais. Jesus, ele é a única resposta para tudo o que você precisa. Olha só o que diz 2 Coríntios 1:10. E eu vou ler na versão A Mensagem, que ela é linda. Jesus é a resposta para tudo o que você precisa. Ele o fez resgatando da destruição certa, e ele fará tudo de novo. Ele fará tudo de novo quantas vezes forem necessárias. Eu não sei quantas vezes estão sendo necessárias para resgatar você, mas eu quero te dizer nessa noite que o Espírito Santo de Deus, ele é poderoso para resgatar você, a sua família, os seus negócios, os seus sonhos, a sua família, tudo o que está preso, tudo o que está num beco sem saída. Ele é capaz de resgatar quantas vezes forem necessárias. Não existe espaço para desistência, não existe espaço para guarda baixa. Todas as vezes que você pensar estar num beco sem saída, ele está te afirmando: eu vou te resgatar quantas vezes forem necessárias, porque eu tenho um plano na sua vida, eu tenho um projeto na sua vida, eu chamei você para um propósito, eu chamei você para um ministério, eu chamei você para libertar a vida de alguém, e enquanto essas pessoas não forem libertas, eu não vou desistir de você, eu vou resgatar você quantas vezes forem necessárias. Cara, a palavra é linda demais. A resposta para os seus problemas e questionamentos sempre esteve, ela está hoje e ela sempre vai estar em Jesus. Fala a pessoa que está do seu lado, mas com convicção: Jesus. Só com um pouquinho mais de convicção. Jesus. A resposta que você precisa está aí. Sabe por quê? Porque quando Moisés ele se viu sem saída, Jesus abriu o mar. Sabe por quê? Porque ele é o caminho. Quando o povo de Israel no deserto estava sem comida, ele os alimentou, sabe por quê? Porque ele é o pão vivo que desceu do céu. Quando os discípulos eles estavam com medo, desesperados pela tempestade, o Senhor ele se revela e ele acalma a tempestade, porque ele é a voz da criação. Não existe problema demais, não existe problema tão grande. Quando a morte parecia se apresentar lá na cruz, a morte não conseguiu vencer o meu Senhor e o seu Senhor, porque poucos dias atrás o próprio Jesus havia falado para Marta e Maria: eu sou a ressurreição e a vida, ainda que alguém morra, ainda que alguém esteja morto, essa pessoa viverá. O próprio Jesus é todas as respostas que você precisa. Você não precisa ficar mais procurando em lugar nenhum, não precisa ficar mais procurando naquela montoeira de livro de autoajuda que você tem, não precisa ficar procurando no horóscopo do dia que você compra de vez em quando, não precisa, porque o próprio Jesus é a resposta, é a saída para esse caminho, para esse beco sem saída, para essas situações que tentam nos apavorar, para essas situações que tentam minar a nossa fé. Ele é a saída. Jesus diz que ele é a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Não me importa se você está morto hoje, cara. Não me importa se você está morto hoje, porque ele está dizendo aqui: se você crê nele, você vai viver. Os seus sonhos vão viver de novo, os seus projetos vão viver de novo. Esse problema que você está aí tremeado nele, ele vai se solucionar. Se coloque de pé. Feche seus olhos.
Se você tem pânico de ficar sozinho, Jesus é seu amigo fiel. Se tem alguém enfermo na sua família, Jesus é o médico dos médicos. Se você está bem no meio de uma guerra, Ele é o Senhor dos exércitos. Você está preocupado com um problema financeiro, meu amigo, deixa eu dizer uma coisa. Ele é o Deus da nossa provisão. Jesus não tem uma saída para você. Jesus é a saída para você. Jesus não tem uma resposta para o seu problema. Jesus é a resposta para o seu problema. Jesus não tem uma vida abundante para você. Jesus é a vida abundante para você. Tudo o que você precisa para o dia de hoje, tudo o que você precisou para o dia de ontem, tudo o que você vai precisar para o dia da manhã, todas essas coisas estão contidas em Jesus. Ele é a resposta, Ele era a resposta, Ele vai continuar sendo para sempre a resposta e a saída para os seus problemas, para as suas dificuldades, para aqueles momentos que você se sente pressionado, acima das suas forças, aqueles momentos, como Paulo diz na carta aos Coríntios, aqueles momentos que às vezes a gente teme até pela nossa própria vida. O Espírito Santo manda eu orar por algumas pessoas que estão nesse momento em problemas como esse, que estão temendo pela própria vida. Eu não sei quem é, não... Cara, de verdade. E Ele está mandando orar. Se você está num beco sem saída, eu quero orar por você. Se você quiser levantar a sua mão, pode. Se você quiser vir aqui na frente, pode. Se você quiser ficar sentado no seu lugar, também não tem problema nenhum. Eu vou orar. E quem faz é o Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus. Tem pessoas aqui que estão num beco sem saída, Deus. Tem pessoas aqui que estão se sentindo como se estivesse com a corda no pescoço. Tem pessoas aqui, Deus, que acordam de madrugada com uma sensação de afogamento, uma sensação de perder o ar. Elas acordam até suspirando, meu Deus. Tem pessoas aqui, Senhor, que já não dormem direito, tem mais de mês. Tem pessoas aqui, Deus, que não conseguem nem olhar para sua esposa. Tem pessoas aqui que nem conseguem olhar para o seu marido direito, porque está escondendo um problema tão grande, que esse problema está sucumbindo e o casamento e o amor está esmorecendo. Espírito Santo, tem pessoas aqui que elas não conseguem andar de cabeça erguida, porque elas se sentem culpadas por problemas que elas causaram mesmo, Deus, mas que o jugo está muito maior do que elas podiam carregar. Espírito Santo, eu te peço apenas uma coisa. O apóstolo Paulo disse, Espírito Santo, que porque os sofrimentos são abundantes, mas assim também é a nossa consolação. Ela é abundante por meio do Espírito Santo. Espírito Santo, o Senhor é o Consolador. Traga um bálsamo de paz, um bálsamo de dignidade sobre essas pessoas que estão vivendo problemas difíceis. Espírito Santo, traga revelação, traga discernimento, traga, Deus, descanso para essas pessoas. Espírito Santo, se revela para elas, porque a maioria dessas pessoas estão tentando lutar com o braço, mas mostra para elas que esse problema quem vai resolver é o Senhor. Mostra para elas que quem vai resolver esse problema está no sobrenatural. Mostra que quem vai resolver essas situações é o guarda de Israel, é aquele que não dorme, é aquele que está acima de todas as coisas, é aquele que é o autor e consumador da nossa fé, é aquele que é o dono do mundo, é aquele que criou o mundo do nada, é aquele que é o autor da vida. Pai, em nome de Jesus, sobre cada uma dessas famílias agora, sobre cada uma dessas pessoas que estão colocando seus corações diante da sua palavra, eu declaro saída, eu declaro Jesus, eu declaro Jesus, eu declaro Jesus sobre a sua causa, Jesus sobre a sua vida, Jesus sobre o seu negócio. O sangue de Jesus, Ele tem poder para te libertar. Se você recebe essa bênção, oferte uma salva de palmas ao Senhor aí onde você está.
eu não podia deixar de perguntar uma coisa para vocês. Vocês ouviram aqui que nessa noite eu falei muito sobre Jesus, sim ou não? Jesus é a saída, Jesus é a resposta. Cara, Jesus é muito maneiro, cara. Eu não sei se você conhece ele, mas queria te dar uma oportunidade. Existe alguém aqui que hoje ouviu essa palavra e no seu coração está falando assim, cara, eu quero esse Jesus aí. É isso que eu quero. É isso que eu quero para a minha vida. Eu quero essa saída, eu quero essa resposta. Eu quero, eu quero ter minha dignidade de volta. Eu quero viver essa vida. Eu quero seguir Jesus com todo o meu coração. Existe alguém hoje aqui entre nós que quer entregar a sua vida para Jesus? Se você é essa pessoa, levanta a mão, dá um tchauzinho para mim que eu quero te ver. Vai, pode ir. Fica tímido não. Não fica não. Vamos ver, ó, tem uma pessoa aqui. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus. Tem mais, celebra, igreja, celebra, tem festa nessa casa hoje. Tem gente vindo aqui, tem festa nessa casa hoje. Se você é uma dessas pessoas, vem aqui, eu quero orar por você, pode vir. Tem mais gente, eu sei que tem mais gente. Dá uma salva de palmas aí. É gente colocando Jesus no coração. Glória a Deus. Tem mais alguém aí? Levanta a mão, dá um tchauzinho para mim, eu quero te ver. Eu quero orar. Tem gente lá? Vem, pode vir. Pode vir. Eu estou muito feliz por vocês. Todo mundo aqui veio para receber uma palavra no seu coração, bonitinho e tal. Mas nós viemos aqui por causa de vocês. Tudo o que aconteceu aqui hoje foi por causa de vocês. O nome de vocês está escrito em todas as ações que nós tivemos aqui hoje. Porque a nossa paixão é por vidas. A gente ama as pessoas. Essa palavra, o Senhor, Ele claro que encheu todos os nossos corações. Amém, igreja? Mas vocês concordam comigo que essa palavra não era para eles? Essa palavra foi para vocês. O Senhor desenhou esse dia para vocês. O Senhor escolheu esse dia para vocês. O Senhor escolheu essa casa para vocês, essa família para vocês. E olha, meu nome é Lucas, eu sou pastor aqui nessa igreja. A gente tem os nossos apóstolos, que é o apóstolo Joel, a apóstola Silvia. Vocês viram ele já nos vídeos e tudo mais. E essa casa aqui ama vocês. Eu não queria que vocês saíssem daqui hoje sem conhecer. Olha o tamanho da família que vocês ganharam a partir de hoje. Dá uma olhadinha para trás. Faz barulho, meu povo! Obrigado por assistir até aqui. Se inscreva em nosso canal para que você possa acompanhar as nossas pregações e venha fazer parte da família Projeto Vida. Você quer entregar sua vida a Jesus? Fale conosco agora e saiba de uma coisa: há uma prosperidade de Deus em sua direção. Se você quer participar de nossos projetos, você pode aqui mesmo fazer parte disso e tenho certeza que Deus vai abençoar você. Até lá!